Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite, pessoal, a todos que nos acompanham diariamente. Mais uma vez estamos aqui com vocês. Neste momento, já estou habilitando aqui a transmissão para modo público, para que as pessoas possam compartilhar na sua linha do tempo. Já façam isso, por gentileza, enquanto eu estou falando aqui, enquanto vocês estão me aturando. Compartilhem na linha do tempo de vocês, para que mais pessoas tenham conhecimento desta obra magnífica que a Mônica está trazendo hoje para nós. Então, a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa na Identidade do Capoeira, o programa de entrevistas pioneiro aqui no Facebook, com a parceria oficial do Prêmio Berimbau de Ouro, Salvador, Bahia. E no programa de hoje, agora à noite, eu e o Mestre Dunga estamos trazendo a escritora Mônica Beltrão, de Recife, falando um pouco das suas obras, das suas pesquisas e também um pouco de capoeira, claro. Boa noite, Mônica. Boa noite, Mestre Dunga. Mestre Dunga, o senhor pode fazer a sua fala inicial e depois nós passamos para a nossa convidada. Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando todos os dias e todas as noites. A gente hoje recebe a escritora Mônica Beltrão, ela é graduada do grupo. Foi uma falha, não perguntei de que grupo, mas aí agora na sua apresentação, a senhora, por favor, faça essa fala. A gente sempre gosta de trazer conteúdo para nossas lives, então hoje a gente vai conhecer um pouco da capoeira daquela região, de um período do século XIX, segundo a escritora. Então, já de antemão, eu agradeço a participação da instrutora Mônica, ou graduada Mônica, e escritora, professora, e aí vamos nesse currículo longo. Eu sempre começo com uma pergunta. Como a capoeira lhe conhece, instrutora? Depois, a partir daí, a gente segue o nosso bate-papo. Primeiro, essa apresentação. Uma boa noite. Boa noite, Mestre Dunga. Boa noite, Contramestre Fly, né, e a todos que estão nos acompanhando. É um prazer e uma honra participar com vocês desse momento de troca, né, nesse diálogo que a capoeira permite. Eu me chamo Mônica Beltrão, sou graduada na capoeira do Grupo Legião Brasileira de Capoeira, atualmente, do mestre Zebrinha. O mestre responsável por mim é o mestre Pajé, Pernambuco. Qual o nome dele? Gagé? Mestre Pajé. Deixa eu aproximar Pajé. Aqui o som para... Tá melhor. Tá melhor? Eu prefiro dizer que, assim, não como a capoeira me conhece, mas como eu conheço a capoeira, como segmento de formação integral, né, do ser humano. Eu prefiro dizer que eu continuo crescendo, né, acreditando e conhecendo, me conhecendo na capoeira. Show de bola. E quanto tempo faz que a senhora, que capoeira lhe conheceu? Nossa, Ou a senhora conheceu a capoeira? A senhora é ótima. Não, lá pelo meio da live, eu já estou mais à vontade. Não, aqui é tu, né? Aqui a gente chama de tu. Tá. Fique à vontade. É só para esse início, assim, para a gente quebrar o gelo. Não, mas o gelo já está quebrado. Tira, senhora. Tá? Já. Tá bem, então tá bom. Então, diga, em que época que começa na capoeira? Então, eu iniciei na capoeira através da
né? Eu tinha uns primos que visitavam umas rodas um tanto perigosas aqui em Recife, e bem desafiadoras, na verdade. Perigosas não, desafiadoras. E passei a participar, né, de algumas aulas, após ver essas rodas, inclusive citando aí o mestre Ferrugem do Ginga Brasil, que incentivou muito, né, o mestre Biriba também, na sequência, mas o mestre Ferrugem convidava bastante, porque não tinham mulheres lá na turma dele, e ele percebeu a necessidade, então convidou, me incentivou, e assim eu segui. E aí, com as mudanças no sentido de localidade, né, eu não permaneci também com estudos, entre outras questões mais pessoais mesmo, de mudança pessoal, de localidade, eu acabei desaguando em outra escola. Tá ótimo. Me diga uma coisa, tu comentasses que, já parti para o tu. Perdão, mestre, eu nem falei o tempo, eu acredito que foi 96, 95, 1995, 1996, por aí. Tá. Tu comentas que eram umas rodas que tu foi conhecer uma capoeira numas rodas duras, né? Isso já, essa roda dura já tem a ver com a história do teu livro, dessa capoeiragem de valentões no passado, ou não? Ou isso é um momento atual diferente? Não, essas rodas elas não são citadas no livro, né? O livro ele tem um recorte temporal mais preciso de 1840 a 1930, né? Século XIX, né? Iníciozinho do século XX. Mas esse momento, né? De rodas duras, de entendimentos, é que despertou a necessidade, né, foi o gatilho para estudar por que existiam umas rodas nesse cenário, né, o que é que tinha a nossa história. Perfeito. Eu não sou pernambucana, né, eu sou de São Paulo, mas eu vim para Recife muito cedo, mas eu sempre perguntava às pessoas que eu convivia, e de outros grupos, amigos de infância, porque eram capoeiras, mas eram amigos de escola, e sempre questionava, assim, e qual a nossa história? Porque a gente tem pouca literatura, na verdade. A gente tem grandes contribuições, mas pouquíssimas literaturas. E aí começou a aguçar, para entender, inclusive, a essência o entendimento, claro, de que o que é que há por trás, porque eu preciso me reconhecer como sujeito histórico para saber para onde eu vou. Então, a pesquisa, ela reside nisso, né, essa transição, quem eu sou e para onde eu quero ir. Show. Para a gente fazer uma homenagem, vamos ver se eu vou acertar. Quem é que faz o prefácio do seu livro? Bem, a gente tem vamos assim dizer, uma pessoa que a gente aperreia muito, muito, muito. Geralmente, a apresentação, eu sempre tem que ter a assinatura de Carlos Eugênio, tá? Mas o prefácio, gentilmente, né, foi erguido pelo mestre Catitu, a quem carinhosamente eu chamo de bichinho, porque eu arreto demais ele. É um grande amigo, grande conselheiro, e ele fez, eu fiquei até receiosa, né, quero, aproveitando a sua deixa de homenagem, homenageá-lo, né, como gratidão e respeito, pela forma doce e erguida que ele trouxe ao prefácio do livro. Ele é muito gentil. Não, porque eu vi que ele entrou aqui na live, então eu já aproveitei o gancho para a gente poder fazer essa homenagem. O Fly também me chamou aqui no particular, dizendo, o mestre Catitu entrou. Então, é uma justa homenagem que se faz a uma figura que né, muito relevante no cenário da capoeira no país e fora do país, e até pelo tamanho do grupo a qual ele responde, né? Também pelos 30 anos que, por esse motivo aí que a gente está vivendo, acho que o mestre adiou a coisa parecida. Bom, mas tudo bem. Então, mas se Deus quiser, vai acontecer em novembro. Pois é, isso mesmo. Então, eu gostaria que... vai lá, Mestre Fly, pode falar. Aproveitando essa pausa, só para explicar também para o pessoal que sempre nos assiste, vocês sabem que a gente sempre coloca os comentários de vocês aqui na tela,
que é para o pessoal se sentir valorizado. Nós estamos com um problema aqui no aplicativo, pessoal, desde ontem, então por causa disso eu não estou conseguindo ter acesso aos comentários, por isso que o mestre Dunga está lendo os comentários, está lendo as perguntas, está vendo tudo. Mas eu estou conseguindo ver que tem muita gente entrando, dando boa noite, felicitando, falando bem da Mônica. Então, só para fazer esse registro e aproveitar que está todo mundo aí ligado, dizer para vocês compartilharem na linha do tempo de vocês, aí do Facebook, para que mais pessoas tenham acesso a essa obra e a essa escritora grandiosa que a gente tem hoje aqui presente com a gente. Sim, a live começou bombando, só para deixar bem claro aí. Espero que a gente consiga aí desenvolver bem. Então, vamos lá. Quais são os primeiros... Vai lá. Quer falar alguma coisa? Olha, a gente, antes de mais nada, né, para a gente não seguir, a homenagem também deve ser feita para vocês, né, com esse programa. Sim, porque na história a gente deve gratidão, honra, como na capoeira, dinheiro, saúde e obrigação. Mas na história, quando a gente oportuniza espaços de diálogo, a gente também homenageia quem media. E vocês dois também merecem homenagem. Obrigado. Até me pega de surpresa aqui, porque a gente está sempre... Na verdade, assim, a nossa questão é oferecer conteúdo. E, na verdade, não é só oferecer, porque a gente também acaba crescendo junto, né? Quantas informações a gente já teve com o desenrolar das nossas lives. Bom, mas vamos adiante. A estrela és tu. Ó, já tirei a senhora. Me diga quais são os primeiros relatos que tu encontra, aonde tu vai buscar essas pesquisas e quais as primeiras fontes que tu encontra? Bem, vou pedir licença, inclusive, para trazer, né, uma das fontes que mais me apaixona, todas as vezes que eu leio, me apaixona, a capoeira é apaixonante, ela é um ciclo que ressignifica muitas coisas. Mas aí uma disposição no Diário de Pernambuco, de 1 de agosto de 1902, né, sua edição 173, que traz: eu disse comigo aflito, estou liquidado, estou frito, mas não perdi a coragem. Gritei aliviado e saliente: saberá, seu presidente, que eu sou o rei na capoeiragem? Então, é uma chamada de um jornalista que defendia a questão da história dos capoeiras no Diário de Pernambuco, né, mas que não configura o período inicial das pesquisas. Elas se debruçam, né, em periódicos, nos documentos das fundações, algumas indas e vindas durante 4 anos na Fundação Joaquim Nabuco, Fundação Gilberto Freire, algumas conversas com historiadores, memorialistas, folcloristas. Mas, precisamente, a gente encontra muita coisa de Recife a partir já de 1830, 1840, que aí algumas pessoas até perguntam, né, você precisa falar capoeira em Recife, é tão antiga, eu falo sempre, a história é simultânea, ninguém é dono da história, a história passeia de forma muito salutar entre as pessoas, como, por exemplo, a gente tem no Ceará, num periódico cearense, um registro de 1887, que trata de capoeiras e larápios. A gente tem em São Paulo, o Correio Paulistano, que em 1903, ele traz a questão dos exercícios de capoeiragem. A gente tem em Sergipe, né, se algum sergipano aí tiver por aí, gritos de capoeira, né, em publicação em 1889. A gente tem Alagoas, no jornal de Maceió, o Orbe, 1882, gente, né, citando os clubes de capoeiragem em grandes brigas. A gente tem no Distrito Federal, que inclusive Luiz Renato, mestre esquisito, mestres maravilhosos, que mesmo sendo um cenário tão mais atual com relação à capoeiragem quanto o segmento mais histórico, a gente tem uma menção em 64 do jogo da capoeiragem, Rio de Janeiro, no Diário do Rio de Janeiro, em 1862, que aí um jovem abriu o peito e se declarou praticante e aprendiz de capoeiragem, registrado em jornais da época. E, assim, Maranhão, que tem no jornal Pacotilha, que tem falando de difíceis ações da capoeiragem, né, em 1883, e por aí vai. Então, Recife, ele entra nesse cenário, Pernambuco,
1840, né, e outras tantas publicações, né, do Jornal Pequeno, do Jornal Província, né, do Jornal do Recife, na verdade, enfim, nesse período mesmo, grandes periódicos, de grandes, assim, porque é muito difícil, quando a gente senta com mestres, é muito difícil a gente filtrar certas situações sem não tomar partido, né? Então, a história, ela precisa ser contada, eu estava conversando até com o contramestre Fly essa semana, a história precisa ser contada de forma muito doce, muito sutil, não com propriedade, mas enaltecendo que ela pertence a todos e que são ações simultâneas. E Recife, ela entra nesse circuito também, dessas histórias, nesses períodos. Oh, show de bola. Então, assim, eu vi que tu citasse algumas pessoas, pesquisadores de renome no nosso país, e eu gostaria que antes da gente entrar nos mestres antigos, porque a gente vai se deter mais neles, eu gostaria que tu citasse alguns pesquisadores que são tuas referências. Eu vi que tu citasse o Mestre Esquisito. O Mestre Esquisito, agora, em janeiro, eu tive com ele, e inclusive me deu aquele livro do Ego, e que ele faz junto com o Mestre Brucutu. O Mestre Luiz Renato, se eu não estou enganado. Isso. O Mestre Luiz Renato, eu acompanhei muito tempo a trajetória dele, porque ele é aluno do Mestre Zulu, né? Mestre formado pelo Mestre Zulu, que era muito amigo do meu mestre, do Mestre Chibata em Brasília. Então, eu acompanho essas figuras. Mas tem mais alguns outros, acho que tu citou também Fred, mas, por favor, cite esses pesquisadores que fazem parte desse teu rol. E eu vou dizer assim, né, nós estamos bem cercados, muito e bem servidos. Assim, cabe um pouco de emoção, né, quando a gente traz a memória... Deixa eu só ler um comentário aqui que fizeram, que eu acho que agora é relevante, que neste momento. Cabe nesse momento o comentário. Cabe nesse momento, que é o Davidson Feitosa. Professor Prego. Ele diz o seguinte, Mestre Dunga, fala para ela não chorar. Pode continuar, por Prego, favor. eu te mato. Pronto, vai, ele já pensou, ele sabe, é um grande, eu brinco muito com ele, é cúmplice, porque ele olha para mim, todas as vezes que a gente se encontra, ele fez, pronto, já vai chorar, porque tudo eu choro, a graduação eu choro, eu vejo eu choro, chorona, que só a gota, como a gente diz aqui. Mas muito obrigada, viu, amigo, né, professor Prego aí presente. Então, as referências, inicialmente, assim, como eu estava falando, a emoção, ele já falou que ia chorar realmente porque a gente é tomado pela memória de Frederico Abril, né, carinhosamente, nosso Fred, né, e foi um grande mentor, né, uma referência, puxou todas as orelhas, como ele dizia, eu vou lhe dar um freio de arrumação para você produzir. E sempre me apoiei muito nos direcionamentos dele, porque foi a partir dele, das cutucadas que ele dava, a partir do Capoeira Viva, dos documentos que saiu. E o nosso querido, maravilhoso, que inclusive faz a contracapa do livro novamente, porque se eu deixo ele fora, ele come meu fígado, que é Carlos Eugênio Líbano Soares, né, grande mestre, mentor, grande orientador de todas as pesquisas, todas as vezes que eu estou achando que eu estou indo por outro caminho, eu mando lá para ele faz, freia, não é por aqui, é por ali, você tem que pesquisar assim, assim, assim. E aí redireciona tudo. E tá louco para que eu migre para a história, porque eu sou da educação, e ele quer que eu migre para a história também. Eu disse, mas eu já sou também de história. Ele, não, mas você tem que continuar, tem que esquecer um cenário, você já migrou, você tem que continuar. Ah, tá certo. É a história da educação, né? O doutorado tá tranquilo, os mestrados são assim também, né? Ele quer, eu disse, mas eu estou numa área que também é história, mas ele, não, mas eu quero eu quero que você faça seu doutorado, e já escolheu até meu orientador, e assim, vai ser fulano de tal. Eu disse, tá certo, né? Você obedece porque você tem juízo. Então, vamos entrar no livro. Cite alguns valentões para nós, esses capoeiras valentões, e feitos deles, se puder já ir, se não for pedir muito,
e nem para tirar toda a vontade de a gente ler o livro também, a gente precisa ler o livro, né? Cite o valentão e um feito, se puder, ou pelo menos alguns. Mas não precisa também, eu peço isso para a gente deixar, né, aquela expectativa, né? Não precisa citar todos. Mas, por favor, professor. Bem, a gente tem, por baixo, a gente tem uns 40 nomes de grandes valentes, né, da história do Recife. Mas as pessoas insistem em falar Recife, Nascimento Grande, a Dama, né, que são célebres capoeiras. Mas eu gosto muito, né, das pessoas que defenderam a capoeira. A gente tem Nascimento Grande, né, como as pessoas falam que é o mais famoso, né, que seu grande feito era sempre desafiar as sociedades organizadas, os agrupamentos organizados, porque ele era uma pessoa extremamente respeitada. Então, um grande feito dele, né, inclusive, dificilmente ele atacava por primeiro, mas quando ele entrava numa briga, ele se recusava a perder. Então, a gente tem um confronto dele com João Sabe Tudo, que é um dos seus maiores desafetos na história, e eles fizeram uma corrida, né, de valentia. Eles começaram uma briga no centro do Recife e seguiram pelas ruas, sempre com tocaias, sempre com surpresas. E um se escondia, o outro aparecia, e sempre estavam lá, à beira de um colapso, né, querendo surpreender o outro. E nessa cruzada, né, com João Sabe Tudo, ele conseguiu, os dois conseguiram se encontrar várias vezes nesse percurso de briga, e chegando no Pátio do Carmo, eles não aguentavam mais, estavam exaustos, e chegando lá, entraram pela igreja aos tapas, navalhas, porretes, inclusive, Nascimento Grande tinha uma bengala chamada A Volta, que alguns memorialistas folcloristas falam 30 quilos, 15 quilos, mas... Eu já tinha acabei de anotar isso, porque eu lembro de ter lido alguma coisa sobre a bengala famosa do mestre Nascimento, do capoeirista Nascimento Grande. E então vamos salientar. Por favor, fale um pouquinho de novo, porque o pessoal que não ouviu, né, mas por favor, eu já tinha ouvido até do peso também da bengala dele. Não, a gente, quando vai mais a fundo, a gente percebe que a bengala não tinha nem mais de 5 quilos. Na verdade, até porque, coitado, ele era um estivador, um homem de bom porte, alto, né, extremamente forte, mas, inclusive, né, as pessoas conhecem como Nascimento Grande, mas o nome dele é José Nascimento Trindade. Então, ele tinha vários feitos, por exemplo, nunca matava um capoeira, a não ser que fosse de cacete, ele dificilmente usava arma de fogo, mas aí ele acabou matando o outro capoeira, corre hoje, com um tiro na boca, né? Então, Nascimento Grande foi uma figura que entrou na história, mas porque ele estava, aí a gente precisa repensar, ele estava muito presente, muito ligado às grandes figurões da época. Então, de uma certa forma, até Gilberto Freire, né, coloca em um dos livros, que era o capoeira-chefe. Então, ele foi enaltecido por grandes nomes da nossa sociedade, e, inclusive, o general Dantas Barreto faz menção dele. E é um capoeira de grande feito, mas eu gosto muito de Adama, que era um maracatuzeiro da época, fundador do Maracatu Oriente Pequeno, e carregava todas as formas de preconceito sobre ele, né, e gostava muito de pastorio, defendia a cultura popular, e a Dama era um dos feitos dele, assim, quando não tinha confronto ou conflito para armar... Só uma coisa, professor, só uma coisa, a Dama é um homem. É um homem. José Paulino não tinha de Santos. ficado claro. Tá, pode continuar. E a gente tem, assim, muitos feitos de grandes capoeiras. Gosto bastante também. E aí a gente até, que aí meu amigo mestre Catitu vai um pouquinho concordar, a gente tem umas situações que não é a prática em Recife não era uma prática ligada com a questão o negro escravo, oprimido, né, aquela coisa, a capoeira para estar à margem daquela questão da sociedade, estar junto com os pobres. A gente tem figurões de subdelegados de polícia, tinha capitão, tinha coronel praticante de capoeira. A gente tem, por exemplo,
Antônio Florentino foi um capoeiro trazido pelo general Dantas Barreto, e ele se fazia valer da autoridade dele, da amizade com o general, e todas as vezes que se tinha confronto, Antônio Florentino já gritava: respeitem minha dupla autoridade, porque aí ele tinha esse passeio com a polícia e essa questão da ação do capoeira. Então, a gente tem nomes, por exemplo, como Manuel dos Santos, Cabeleira, né? A gente tem nomes que... o próprio Jovino dos Coelhos, que aí eu não sou nem tão fã assim, eu não posso nem dizer uma coisa dessa, na história você ser fã, né? Mas ele tinha um cenário bem perturbador com relação às mulheres, ele realmente cutucava demais, então não é só tão fã assim. A gente entende. Não, só vou fazer um parênteses aqui. Sempre tem um cabeleira, né? Sempre tem algum cabeleira, porque nós temos um pesquisador que nos acompanha sempre, ele está junto com nós já hoje, que ele se chama Cabeleira também, ele troca bastante informação. Ele, na verdade, ele é um dos consultores das nossas lives aqui, ele seguido está mandando, olha, é assim, olha, isso aqui é tal. Então, só para a gente fazer esse registro. Fly, queria falar alguma coisa contra mais Fly? Na verdade, eu ia perguntar para a Mônica se eu poderia colocar, inclusive, o contato dela para o pessoal adquirir o livro, mas como seu esposo já colocou ali nos comentários, então eu vou me dar o luxo de colocar aqui, tá? Inclusive ele colocou o valor do livro, e eu já estou aqui me escalando para adquirir um também. Né? Deixa eu ver uma coisa. Tá. Dizendo também que nós estamos com bastante pessoas assistindo, e o que é bastante interessante, né, e bastante proveitoso para a gente poder trocar esses conhecimentos, e a gente pede que o pessoal possa compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas ainda possam alcançar esse conhecimento. Mais algum capoeirista que vale a pena ser citado aí nessa história? E todos esses capoeiristas são daí, ou eles vêm importados de outros estados para cá? Alguns vêm importados, né? E outros são daqui. Inclusive, o governador Sigismundo Antônio Gonçalves, ele colocou até uma questão de... A gente tem, né, o código, mas... e em março de 1900 ele coloca a questão citando o código, né, de colocar o capoeira, quem for o capoeira local, ele ter uma determinada punição para ordem e segurança, e quem for, vamos assim dizer, estrangeiro, que ele seja deportado. Então, a gente percebe na sociedade, aquele momento local, que a gente não tinha só capoeiras aqui. A gente tinha, por exemplo, outras situações como locais, mas aí, no caso das mulheres, as mulheres eram bem locais. As pessoas insistem, por exemplo, em chegar e dizer que fulano ou cicrano é daqui, mas aí a história, você não defende herói ou bandido na história, você simplesmente conta. Então, a gente tem mulheres que são daqui, que aí não eram estrangeiras, a gente tem a Argentina Dente de Ouro, a gente tem Chica do Ó, Maria Zaruenda, elas provocavam um pânico tão grande, mas elas eram, por exemplo, todas daqui. E a gente tem, como eu disse, assim, cerca de vários nomes, como Sete Boias, Martinho Ferreira, Zé Cabeleira, a gente tem a Dama, Nascimento Grande, Jovino dos Coelhos, Arthur Jararaca, que não é o Arthur do Jararaca, que algumas pessoas... É do Bando de Lampião? Não. Vitorino, entre outros subdelegados famosos, né, e pessoas da família, como a gente percebeu nos registros e nos relatos históricos, documentos comprovados, de pessoas da família do Barão do Rio Branco, vindo para Recife para aprender algumas situações dos truques da capoeiragem, como os subdelegados, um dos subdelegados colocou, né, que precisava entender o que é que tinha por trás desses capoeiras, qual era a magia, a força que encantava, o que é que causava tamanha admiração e onde eles encontravam tamanha agilidade, porque até um estudo no arsenal foi feito, né, da Marinha, para entender como é que eles tinham uma conduta que era tão difícil, né, a captura. E me diz uma coisa,
nessa profusão aí de histórias e coisas, como separar o que pode ser lenda do que pode ser real? Eu sei que tu tem relatos aí de jornais, coisas parecidas, mas às vezes para o leigo, né, a gente fica com aquela ideia assim, mas algumas coisas podem ser lendas. Por exemplo, Nascimento Grande, agora que nós fizemos uma live sobre Besouro Magangá, então tem algumas coisas que fortificam o mito, né? Outras, nem tanto. Como é que tu tratou essa questão do mito no teu livro? A partir do momento do cruzamento de informações, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem não só os periódicos, que aí a gente faz aquele recorte, né? Uma leitura, um filtro. Eu encontrei muitas lendas, na verdade. Por exemplo, a lenda que a bengala de Nascimento Grande, conhecida como a volta, tinha de 15 a 30 quilos. Minha gente, né? Então, e quando você vai mais a fundo, quando você percebe que pessoas de naturezas diferenciadas, e periódicos e registros cruzam as informações, e você conversando, inclusive, com pessoas que têm a linha fina, né, que é a nossa capoeiragem, né, a fina flor, né, de passear. Aí você percebe que algumas situações você precisa cotar, né, no cruzamento mesmo, porque são periódicos de datas diferentes, como uma lenda, Nascimento Grande morreu de uma surra, mas aí você encontra lá registro em periódicos ou que de antigo hospital da época, que ele morreu de velhice, e não morreu nem em Recife. Então, né, coisas que você tem que ir. Quando alguém levanta algo que... Porque quando a gente entra na história, vocês também, viu, são da área, sabem disso. Quando a gente entra na história, a gente tem que ter o cuidado para que a gente não se encante inicialmente por ela. Né? A gente entra na história, a gente tem que entrar de forma muito sociológica, né? A gente tem que analisar. Só uma coisinha, sobre isso, né? Que eu acho que vale a ressalva, né? Todo livro é um filho, né? Não tem como tu não se apaixonar por ele. A tua emoção quando tu fala é porque vai tu ter que eu vou chorar. tu criou. Não vou dizer. Não. Parece que eu ouvi que agora tu tem rido bastante, sorrido. É bem longe de... Mas, então, eu creio que isso é muito próprio né? Quando eu fiz meu mestrado, também o tema que eu escolhi me envolveu de tal maneira que eu achei que aquilo ali fosse a única coisa que existia na minha vida, né? Então, é só para fazer esse registro, pode continuar, né? Então, assim, a gente precisa, por exemplo, a gente tem uma situação clássica que é a guarda negra, né? Então, a gente tem a guarda negra mascarada, que é uma das paixões, inclusive, de Carlos Eugênio, né? A questão da guarda negra, e a gente a gente tem que se debruçar quais os elementos que compuseram a guarda negra, aí você vai descobrindo situações que aí não tinha somente a guarda negra mascarada, que aí foi uma notícia muito datada de fevereiro de 1890, né, a comparação mesmo da questão de destituir aquela figura lendária, mas era uma figura mágica, a figura do capoeira em Recife, mas aí o confronto, por exemplo, ele cita... Befa Gambá, né, Manu, Quinquim das Couves, inicialmente a gente tem como grandes heróis. Aí na Guarda Negra eles aparecem citados como barbeiros, moleques, canalhas e capoeiras. Então, quando a gente começa a cruzar, a gente percebe o que é que há por trás. Né? Então, tendenciosamente, algumas pessoas que contam a história, elas querem contar o que é conveniente. Mas quando a gente vai mais a fundo, a gente precisa ser um pouco neutro, mesmo sendo filho, mas a gente precisa ser um pouco neutro e descoordenar significados. Não cabe a nenhum de nós dizer se foi certo a ação deles ou se foi errada, mas aí sim analisar em qual cenário que eles se enquadravam. Será que nós, se não tivéssemos a nossa identidade negada, não teríamos as mesmas reações? Né? E era um outro patamar, uma outra construção. Então, a gente tem, por exemplo, o Duque Estrada Teixeira, que vai me lembrando, a gente tem o Capitão Ataíba, a gente tem os tenentes Lapa, a gente tem um aspirante da Marinha muito conhecido, Antônio Sampaio, o próprio Barão de Rio Branco, que muitas vezes foi chamado de Juca Paranhos, e entre outras pessoas de algumas famílias
são mencionados e depois descobertos quando a gente pega os registros das repartições de polícia que estão devidamente erguidos no Memorial de Justiça de Pernambuco, né, que na época foi onde eu fui ver todos os processos também, processo crime, e você cruzando, é como eu disse, cruzando, você tira um pouco da figura do mito. Não que a gente não se encante, né, pela história da capoeira, mas é um Recife, era um vigor da capoeira num Recife do Império. Então, de uma certa forma, você se encanta pelo que é construído, né, e em feitos de valentia. Então, era uma valentia Recife de bravos e valentes, num cenário muito próprio de perseguição, no período da criminalização da capoeira. E uma coisa assim, como também diferenciar, porque na época tudo não podia ser capoeira, eles não podiam chamar qualquer... eu estou fazendo a vez de advogado do diabo aqui, entende? Mas não me entenda mal, né? Mas assim, ó, como não vê assim, o cara, ele era boxeador, né? E saiu brigando na rua e as pessoas colocaram ele como capoeirista. Tu tens essa certeza nisso? Porque nos relatos que tu encontra está a palavra capoeira, é isso? Capoeiragem, como eu falei, né, nos jornais de São Paulo, Ceará, Sergipe, Alagoas, Distrito Federal, existem registros escritos como dificílima posição de capoeiragem, exercícios de capoeiragem, práticas de capoeiragem, os capoeiras destemidos, os valentes capoeiras, os brabos capoeiras, os canalhas capoeiras e todos aqueles que saltam, como vem descrito, pernadas, porretes, navalhadas, cabeçadas e tumbos da ladeira. Perfeito, perfeito. Não. Tá bem claro para mim. Como é que eu posso dizer? Tem um registro também de 1874, do Diário de Pernambuco, datado de 2 de março, né, que até que estava aqui em alguns registros, que eu acho fantástico, né, que aí fala da questão ação capoeiras, que aí cita de forma muito clara. Ontem, né, pedindo até licença para o trechinho, ontem uma malta, cerca de 30 capoeiras cacetistas praticaram suas gentilezas no regresso pela Boa Vista. Eram cerca de 2h30 da tarde, quando passou o batalhão da Rua da Aurora, e ali fechou-se o tempo. Fantástico. Trovejou cacete, voaram pedras e pernadas por todos os lugares. Então, assim, 2 de março de 1874, Diário de Pernambuco. Que legal. Que não tem como não se apaixonar. Na verdade, assim, ó, eu já estou apaixonado pelo seu livro sem lê-lo. Tem uma pergunta... Tem que ler, mestre. Não, vou encomendar. Espera terminar a live aqui para te ver. E ele nem sabe do nosso segredo, hein, pai? Do segredinho? Vou lhe dizer qual é o segredo. Não precisa comprar, adquirir, né? É uma forma generosa de agradecer. Fly já está recebendo, e do senhor também. É um mimo, é um presente que estou enviando para o senhor. Esse era o nosso segredo. Não, o Fly está assim comigo agora. O Fly está assim, é bem o tipo dele. Ele não me conta as coisas mais. Ele não sabia também. Ele não sabia. Eu fiquei de anunciar hoje. Eu que pedi segredo para ele, que eu que ia anunciar. Eu pedi, deixa que eu anuncie. Obrigado. Sensacional. Eu até me emociono porque também... não vai chorar. A gente tá fazendo... Não. Eu já chorei. Já teve uma live quando eu fiz com o meu mestre também. Eu já não segurei a onda também. Mas não é o caso hoje. Mas muito obrigado. Eu acho que a gente faz assim, a gente nunca pediu nada em troca e não é essa a intenção. A intenção é levar conhecimento mesmo, por causa do momento que a gente está vivendo, né? Que as pessoas estão em casa e que possam permanecer em casa para ouvir as histórias sobre Recife, né? E sobre, né? Então é isso. Mas uma outra coisa que eu vi que tu citasse, mas então, obrigado, muito obrigado. Já estou na expectativa. Acho que vou até terminar. Diga. Não briga com o contramestre Flávio. Eu que pedi segredo para ele, que ia anunciar ao vivo, que iria lhe presentear, mestre, com o livro. Em agradecimento aí pela sua oportunidade da gente dialogar. Opa.
Show de bola. Me digam... É verdade, verdade. Mas assim, ó, tu citaste as maltas, né? Existiam maltas, elas tinham nome, por exemplo, Nagoas, Goiamuns, aí também elas tinham algum nome, as maltas. As maltas eram por ruas, eram por cidades. Tens alguma informação sobre isso? Aqui a gente tem um cenário, algumas maltas, elas eram enaltecidas como agrupamentos musicais, né? Então, a capoeira do Recife, ela é associada ao uso da capoeira à frente das bandas militares. Então, geralmente se tinha uma menção, geralmente não, tem bastante menção das principais, como a banda O Quarto, né, o Espanha, aí com H, a Charanga do Recife, a banda Matias Lima. Então, os capoeiras, eles saíam à frente das bandas, então as maltas também eram organizadas por segmentos musicais. Então, os capoeiras em Recife, eles eram muito organizados porque eles defendiam não só uma situação política, eleitoreira, né, porque inclusive eles perfeito. Bem conhecidos por roubar votos e colocar na urna do outro candidato. As bandas, quando se encontravam, como eles mesmos diziam, né, armou-se o cenário do jogo e do pau. No Jornal Pequeno, de 1900, vem falando desse encontro, né, às 8 da noite, eles se encontravam, e algumas situações, como bem registra, foi uma surra tão grande que alguns capoeiras juraram voltar e entrar em um novo confronto, mas eles saíam realmente à frente das bandas com versos desafiadores, né, que é aquele que eu trouxe no início do nosso encontro, mas alguns evitavam até determinados confrontos. E quando tinha, eles também tinham o hábito de gostam de ser reconhecidos como as bandas que defendiam, como as bandas que eu falei, ou outros que não eram ligados à banda, como Nascimento Grande, Jovino dos Coelhos, Nicolau do Poço, A Dama, entre outros tantos, 40 nomes que aí, no mínimo, saem nos registros. As maltas, elas tinham posições políticas definidas, ou era aquele negócio assim, ó, quem pagava mais levava a malta? Não, elas tinham posições políticas bem definidas. No caso, tirando o cenário, a Dama, que aí defendia o pastoril, né, encarnado, que a posição dele era cultural. A questão de Nascimento Grande, a posição do Partido Conservador. Então, a gente tinha a defesa do Partido Liberal, né, que inclusive o jornalista Anatoly Ramos, em 1978, agora bem recente, ele até dizia assim, quando a gente estuda a história da capoeira no Recife, ou dos movimentos musicais, quem duvide que vai passar um carnaval em Recife? Né? Então, ele já trazia esse cenário de horror, né? Mas eram posições bem definidas mesmo, políticas partidárias, que se davam muito nos bairros de Santo Antônio e Boa Vista, né? Porque eles eram maltas que atiçavam rivalidades. Né? Essas rivalidades eram confrontos mesmo que eram muito expressos por música, para ver, os militares os subdelegados usavam dos truques da capoeiragem para fazer um objeto, figura capoeira, para se autopromover. Vamos dizer que as bandas eram uma espécie de narcisoterapia, usando os capoeiras. Entendi. Eu tive em final de janeiro aí, eu tive no Marco Zero ali, aí visitei algumas partes, e ali tem um monumento à capoeira, né? Tem uma estátua, né? Tem alguma coisa a ver com toda essa função? Ou aquela estátua é uma coisa mais recente? Não, é mais recente. Mais recente. Até porque os encontros e confrontos de capoeira, eles se davam muito no Pátio do Carmo. Né? Na Boa Vista, como eu falei, né? No bairro de Santo Antônio, numa área, agora, né, a gente conhece como a Rua Bom Jesus, a antiga Rua dos Judeus. Então, a gente tem mais para cá, mais para uma questão central, que hoje a gente conhece como Centro Popular do Comércio do Recife. Ah, interessante. Se eu tivesse contato com o teu livro antes, eu teria te procurado para conhecer essas histórias aí, com certeza. Né? Uma pena.
a gente pode marcar e fazer o circuito que os capoeiras fizeram. Inclusive, no livro trata nessa questão do circuito, junto com os pastoris, as festas religiosas que eles defendiam, circuito que eu falo, a questão de caminhar mesmo. E por onde existiam os maiores confrontos. Inclusive, podemos visitar, né, a antiga rua onde morou Nascimento Grande. E esse circuito, ele é oficial ou é uma coisa que os capoeiras, que não é oficial, não tem apoio do governo, não tem nada? Não tem. Infelizmente. A gente vê muitas coisas assim, né, que poderiam ter incentivo, né, mestre Dunga? E verdade. O governo acaba deixando de apoiar, né, de levar essa história à frente. A gente é engraçado porque quando eu peguei um Uber para andar ali no centro, o que eles me contaram é que eu não visitasse a praia por causa dos tubarões. Mas, poxa, seria não tem a praia de Boa Viagem, que tem alguma coisa de... Tem, mas assim... Existem tubarões, mas assim, não são todos... Mas entende a comparação que eu quero fazer? Que as pessoas poderiam estar... Por exemplo, poderia-se fazer uma capacitação com os motoristas de aplicativo para falar do circuito, né? Quem sabe o teu próximo livro venha junto um roteiro desse circuito de capoeiras em Recife e distribuir pelos motoristas de aplicativo, porque é muito melhor tu poder falar de uma coisa cultural, de uma coisa que, de certo ponto, denigre a imagem da cidade. Mas é bem isso, eu ouvi falar em Boa Viagem dos tubarões. Olha só, cuidado se tu for a Boa Viagem por causa dos tubarões. Pô, não seria melhor o cara me dizer assim, olha, tu é capoeirista, porque eu sempre falo, eu tô com uma camiseta de capoeira, e ele tem me dito assim, olha, né, tem a Rua dos Capoeiras, isso aqui, não sei o quê, entendeu? Mas é só uma dica, né, que eu acho que poderia acrescentar valor a essa questão também. A gente, nesse livro tem se falando quais eram as principais ruas. Oi, contramestre. Viu, mestre Dunga? O mestre Stella lá, que é o esposo da Mônica, está dizendo que os tubarões lá são mansinhos, não precisa se preocupar, não. E assim, e a gente até convida, eu estava brincando com o mestre Catitu essa semana, a gente tem um aquário de tubarões aqui em casa, né? Então, assim, não tem como fugir. Tá bem. O contramestre Rouxinol passou há um tempo atrás ali uma pergunta dele, se tu usa como referência o livro Recife Sangrento. Usei como referência Recife Sangrento, Machabombas e Maracatu, Escrevo Capoeira e Passo, entre outras literaturas que citam a questão da capoeira. Inclusive, é um livro disputadíssimo. Recife Sangrento, tá? Acho que se a gente fosse comprar hoje de colecionadores, é um livro que por baixo ele custa uns 200, 300 reais. Eu já vi mestre querendo vender por 500. Eu vou perguntar se o Rouxinol, o Cabeleira, se eles têm o livro, de repente eles publicar uma imagenzinha aí do livro para nós poder ver, porque eu desafio ele sempre. O Rouxinol tem, contramestre Rouxinol, ele tem tudo, né? É impressionante. Esses dias ele não tinha o material, eu sacaneei com ele também. Então, não foi na entrevista da mestra Renata, não é isso? Foi isso mesmo. Ele não tinha revista, aquela Ninja, acho que é Ninja, alguma coisa assim. Isso. Ele não tinha revista. Mas isso mesmo. E uma outra coisa, existe alguma coisa, tem algum levantamento sobre desafios em ringue? Ó, só uma coisa, ó, o Rouxinol já disse que tem o livro, só para já se atirou aqui rapidinho, né? Ó, aqui, mas ele ainda não tem o próximo, então ele vai ter que entrar no desafio do próximo. Então tá. Vai ter que ser o primeiro a adquirir. Show de bola. Existe a questão de ringues, não só de ringues, mas de agrupamentos. Não entrou nesse livro, porque também não cabia. A história da questão da capoeiragem no ringue, inclusive o próprio Fred também, né? Publicou, né, a questão da capoeira no ringue.
acho que Bimbebamba, que agora fugiu o título, mas ele publicou a respeito de algumas ações de capoeiragem ringue. E aqui tinham círculos, centros, que os capoeiras fechavam, e existia um certo confronto, e brigas organizadas, né? Por exemplo, geralmente um termômetro era quando se tinham confrontos, exemplo da casa de Júlia Peixe Boi, que é uma casa de machixe, que os capoeiras se encontravam, agora capoeiras figurões, e mediam esforços. Mas, geralmente, acho que 70% dos casos, a capoeira era na rua, né? A explosão, a valentia era disposta na rua, mas se tinha situações organizadas, que está para o próximo livro. E o Cabeleira disse que não lembra se tem. Isso é um desafio que a gente está fazendo, né, entre os dois. O Contramestre Rouxinol já disse que conseguiu comprar a revista, aquela que nós falamos, ele já está com a revista. E o Cabeleira disse que vai olhar para ver se tem. Ele disse que tem o frevo, capoeira, capoeira e passo. Antigo, são poucos exemplares. É um livro vermelho. Estou olhando para ele aqui da estante. Se ele tiver a mão, pode puxar e nos mostrar aqui. Não há problema, gente. Eu gosto de ver. Eu também sou curioso, não é? Mas eu, perto dos outros, sou curioso. Queria falar alguma coisa, Flávio? Fazer uma pergunta para ela agora, quando ela voltar. Mas, aproveitando, enquanto a Mônica foi ver o livro ali... Pode mostrar para nós aí. Aí. Legal, ótimo. E essa, deixa eu fazer uma pergunta. Recife Sangrento que não está aqui, tá? Porque Recife Sangrento ele é guardado debaixo de 7 chaves. Assim como os cordéis, os primeiros cordéis de Recife também. Algumas situações eu guardo debaixo de 7 chaves. E essa questão, não sei se terminasse de falar sobre desafios em rings, de terminasse, né, esse assunto. E essa, como é que eu vou dizer, não é uma lenda, mas dos passos de frevo serem baseados na capoeira, né? Tu tens alguma história para nos contar sobre isso? Como é que se dá essa transformação? Eu acho que já li alguma coisa, mas como tu és a pesquisadora, por favor, nos ajude. Nossa, todos nós, né? A pesquisa tá quando a gente estimula o outro, todos somos, né? A gente tem, sim, inclusive no próprio livro, Frevo, Capoeira e Passo, e outros registros, nos jornais a gente percebe, né? Numa determinada altura, a Federação Carnavalesca Pernambucana, ela tomou por princípio analisar as atrocidades e algumas situações dessa malemolência, desse jogo da capoeira, desses passos à frente das bandas de música. E ela começou a não só descortinar, mas a correlacionar essas situações promovidas pelas bandas na herança da animação enquanto ginga. Então, ela começou a perceber os elementos que se tinha na capoeira com a ginga a partir do escorão, como ela bem fala, o passo A2, corta-capim, a rasteira, né, a meia-lua, a tesoura e, como eu tinha falado, a pedaladeira. Então, a própria Federação Carnavalesca Pernambucana ela já estabeleceu essa relação, que era muito própria. Por quê? Porque nos jornais, tanto nos registros de prisão, nos jornais da época, e todos que eu já citei, se descreve, alguns eu até trouxe, eu microfilmei e coloquei no livro, tá? Até para comprovar a fonte, né, de pesquisa. Então, alguns jornais, eles descrevem com uma leveza, no sentido de diário de bordo, o que se tinha na prática da capoeiragem, você automaticamente faz a relação. Show de bola. Eu estou tentando pescar algumas perguntas aqui, porque tem bastante gente na live, tem muitas, então passando muitas boa noite, boa tarde, e aí fica difícil pescar as perguntas. Mas, e eu não tô reclamando disso, eu tô achando super bom, mas só tô dizendo que fica difícil pescar nesse meio as perguntas. O mestre Jones pergunta, o mestre Jones foi um dos nossos entrevistados, se tu tem conhecimento de algum desafio entre Bahia e Pernambuco. Acho que foi isso que ele perguntou.
Se eu tiver errado, ele me perdoe, mas eu acho que é isso, desafio entre ou algum capoeirista da Bahia que desce para a região, porque soube da valentia dos pernambucanos, alguma coisa assim. A gente tem, né? A gente, na verdade, se especula, como eu falei, na questão o Correio da Bahia fala da questão da repressão da capoeiragem, né? Em 1878, acho que na edição de março. Mas a gente tem situações daqui que não que os capoeiras desceram, até porque o trânsito entre as províncias não era tão fácil assim, né? Então, mas a gente percebe situações de outras pessoas que vinham, mas mais ainda, por figurões como confrontos entre pessoas de origem de estados variados pelas forças militares. Então, a gente tem, por exemplo, o Major Batistinha, ele autuou, né, uma pessoa em flagrante, que não era de Recife, mas a gente não tem precisamente, até porque ele era um desordeiro sem tanta identidade, ele prendeu um capoeira de nome Zezinho, que a gente não sabe de onde é, e aí passou a dizer que era natural de Recife. Mas a gente percebe, né, a gente percebe uma situação de estados, mas não é vir para confronto, entre pessoas da polícia, né, do Exército. Entendi. Mas aí eu posso, só assim, para ajudá-lo nessa questão, o livro, como ele traz um recorte muito específico, eu posso, lá no privado, eu posso dar para ele o momento que se tem, né, a gente conversa pelo Zap, o momento que se tem, para que ele não fique sem esse material. Ótimo. O mestre Irmãozinho também está chegando aí, mandando um abraço. E o mestre Irmãozinho que também já fez 2 lives com nós. E a gente, pelo sucesso que ele está fazendo nos meios virtuais, eu acho que a gente vai convidar o mestre Irmãozinho para fazer o terceiro. O mestre Irmãozinho virou agora um artista das redes sociais. Uma outra pergunta. Tem umas perguntas chegando aqui Tá, não sei se vocês entram no chat. No chat é nós que compartilhamos entre nós para facilitar a nossa fala aqui. Mas tranquilo, tu pode responder também. Tem uma outra, que é uma que o Flávio me mandou agora, que é assim, ó, qual é a maior dificuldade que tu teve para fazer o livro? Além da maior dificuldade, qual surpresa e qual que tu considera a maior descoberta? Bem, vamos de trás para frente, né? A questão da surpresa, né, da Fernando, né, trouxe a maior revelação foi saber que a gente tem a responsabilidade de continuar e defender uma história. Foi o entendimento de saber que eu não estava discutindo, trazendo, na verdade. E minha função não é discutir a história, é revisitar e trazer, né? Trazer para as pessoas. Que a gente não tinha um cenário apenas de desordeiros, de canalhas, de capoeiras, de vadiagem, de vagabundagem. A gente tinha um cenário de grandes valentes, que não eram, inclusive, assim, uma descoberta boba, né, que eu trago, a questão de que falavam que os capoeiras andavam aqui em Recife com calças de saca de açúcar e muito, muito assim, descabelados e tudo. E aí eu percebo em alguns jornais que eles, como eu até coloco no livro, alguns andavam assim, tinham uma mania de estar com anel corrediço, uso de gravata, evitavam falar perto de algumas outras pessoas, sempre estava de bom linho, bom trato, com navalhas, né, escondidas. Então, uma das maiores surpresas foi saber que a minha história, né, eu me apropriei com história de identidade, de identificação, não é pautada num cenário de desordeiros, mas é pautada num cenário também de valentes, de pessoas que se ergueram a partir de grandes perseguições, né? Inclusive indo de encontro com a Lei 370, que foi publicada em 1980, sobre a contravenção simples, que não, eu não estou falando do Código Penal, tá?
foi feita uma carta para o governador de providências, porque esses figurões poderiam desestabilizar e levar o povo a refletir sobre uma sociedade organizada. É isso que trazia os jornais. Então, foi a maior surpresa. Então, o confronto, a capoeira usada como instrumento de antecipação. Com relação à questão da dificuldade de escrever o livro... Deixa eu fazer eu acho que é pertinente fazer uma lembrança. Agora me fugiu o nome do mestre que escreve Noivo da Vida e Verenda da Madrugada, o Nestor Capoeira. O mestre Nestor Capoeira, ele faz uma reflexão assim sobre... Ele não, né? O personagem, um dos dois, não lembro se é o Noivo da Vida ou Verenda da Madrugada, se a capoeira se unisse, né? E se juntasse, que ela poderia transformar até o mundo. Acho que é um final do livro dele, ele traz essa reflexão, só que aí ele como capoeirista, ele já está, né, numa outra viagem, ele está num outro momento da vida, assim, então, mas ele traz essa reflexão. É interessante que tu coloques isso, porque dois mundos diferentes, né? O mestre pensando em escrever isso há tempos atrás, e tu me coloca que isso é um objeto do teu estudo, que aparece nas tuas pesquisas. Que interessante, por isso que eu resolvi fazer esse relato. Ótimo, pode continuar. Desculpa, Tati. Nada, gente, nós estamos jogando capoeira, dialogando o tempo todo. Mas verdade. Se tinha, né, no jornal A Província, de 1929, se citava que ordens intelectuais, sociais e econômicas tinham medo. Na verdade, medo, a transcrição é minha, tá? Mas a expressão era receio, que a província estivesse à beira de um colapso social em consequência não só da mudança de regime, mas da ação dos capoeiras que o jornal pequeno também completa, que eram pessoas que são valentes, que atraíam a atenção de muita gente, e que nessa atraída de atenção, eles poderiam estimular, né, e ensinar truques de capoeiragem, de modo que a polícia poderia perder o seu controle. E aí, em contraponto, a gente tem uma polícia organizada, né, e policiais, que os nomes agora me fogem, mas que praticavam e se amostravam com seus truques de capoeiragem. Então, a prática da capoeiragem, o domínio do exercício da capoeiragem também era status, né? Era uma condição social de afirmação na sociedade que criminalizava, antes mesmo do Código, a prática, o exercício da capoeiragem, que é encontrando em registros de 1840. Então, a dificuldade, inclusive, trazendo aí do mestre Dandan, né, salve, a pergunta dele, a maior dificuldade primeiro, é querer que a história seja negada. A dificuldade maior eu encontrei nos centros de pesquisa, lá para trás, né, quando me perguntavam, por que você quer pesquisar sobre uma prática tão marginal? Uma prática que você, inclusive, pela cor da sua pele, você não tem que contar. E aí, eu até coloquei conversando com o mestre Capitu essa semana, e repreendi a pessoa em público. Eu não gosto muito disso, não, porque você exorta no particular, né? E eu falei para ela que eu estava agradecida pelo fato dela ter me estimulado a pesquisar sobre uma memória que ela deve ser revisitada e contada. E que, independente do que eu defendo ou deixo de defender, eu tenho gratidão expressa e plena pelo cenário que a capoeira ergueu em minha vida. Porque não só fortaleceu minha identidade, né, que aí foi essa dificuldade, mas ela me deu o arcabouço necessário para compreender que eu faço parte dessa história, que o mestre Dunga faz parte dessa história, que o contramestre faz parte dessa história. A gente não tem que estar discutindo. Me fez entender que assim, a capoeira nasceu aonde, vai para onde, com quem, não interessa. Né? O que interessa é a gente ressignificar, a gente insistir em defender um território que é um território de enfrentamento, que tem muita história para contar. Essa é a dificuldade. Eu conversei com a Fernanda Machado, quando a gente bateu um papo, ela até disse que ela achava interessante o nosso tipo de proposta. A gente não estava aqui trazendo as pessoas para debater, as mulheres para debater, estavam sofrendo preconceitos.
E aí os homens a gente trazia para falar sobre produção. O que está produzindo? E as mulheres, está sofrendo preconceito, né? Então, e a gente estava debatendo sobre isso, e aí uma das perguntas que eu fiz para ela é sobre, eu acho que tem a ver com isso que comentou, eu gostaria que tu pudesse dar uma pincelada. O que tu entende por apropriação cultural? Porque eu acho que é mais ou menos o que tu falou, né? Ou que tu levantou. Eu fico muito preocupado porque uma vez a gente estava trabalhando com aqueles não é turbantes, eu nunca sei o nome daquela, né, que as negras usam na cabeça. Isso. E aí alguém comentou assim, mas isso é uma apropriação cultural, isso não sei, né? E aí tu fala em ressignificação. Então, por favor, se puder, não sei se esse é um dos teus temas de estudo, ou tu já debateu sobre isso, mas ficou bem apropriado para a tua fala agora. Então, a questão da apropriação cultural, primeiro que você apropriar é tomar para si. Né? Eu entendo como apropriação cultural o entendimento de quem você precisa defender, quem é você na questão da cultura, porque é no mecanismo da cultura que a gente cria identidade. Então, para mim, a apropriação cultural, aí já citando, a gente citou até mais para trás, conversando com o Contramestre Fly, sobre Forcan. Jean-Claude Forcan disse que justamente quando a gente se alia à cultura, quando a gente se percebe como um sujeito histórico, numa construção que ela é ressignificada o tempo todo por novos patamares de entendimento social, histórico, reflexivo, intelectual, em que seja, a gente contribui. Então, a apropriação, para mim, é uma visão muito particular, tá? Apropriação é de contribuição, da gente se entender, se posicionar num determinado elemento histórico, para saber, aí, recuperando o início da conversa, para saber como iremos, para onde vamos, quem somos, né, de onde viemos, sem dizer a história é minha, a história é nossa, né? No elemento dialógico, no elemento mais filosófico da questão, ele se percebe nessa construção, que aí tem o mestrando, até, mestrando Leandro Traíra comenta até aqui, fala da questão um pouco do capoeira, falava no lugar do candidato político, é justamente essa história de apropriação. Né? Então, os capoeiras, eles se apropriavam num cenário que era muito à beira de um colapso do regime de governo. Né? Eram conhecidos, ficaram tão conhecidos como seres que se apropriaram da sua força e do seu poder, que já começaram não só a ser chamados de bravos valentes, desordeiros e tudo mais, mas como nautas de batucadas. Então, para quê? Né? Que aí o jornal A Província, né, em 1929, fala deles, lá vem eles novamente com as batucadas e seus tombos de rasteiras, os capoeiras. Show de bola. Não, ele joga as perguntas no chat que a gente pode, fica mais fácil, né? Eu tô com um computador aqui, por isso que às vezes eu vou aqui buscar no computador algumas perguntas, eu fico com o meu WhatsApp também ligado, então a gente fica com todos os mecanismos para poder dar conta de tudo que está acontecendo nesse meio. Enlouquecido para poder... Porque as pessoas, às vezes, como existem também muitos compartilhamentos, o que acontece? As pessoas vão fazer um comentário num outro compartilhamento, né, de alguma pessoa compartilhando, e aí não vai chegar para nós o comentário. O comentário só chega para nós se for feito através da linha do tempo do Contramestre Fly. Então, é importante... na transmissão oficial. Então, isso é importante. É importante que a gente compartilhe para que mais pessoas cheguem até a linha dele e possam fazer essas perguntas. Então, é importante também isso. Tem até uma pergunta aqui, né, que aí acho que é a única que a gente não respondeu, né, considerando as agremiações, desde 87, das escolas de samba, ele é acompanhado, Anderson. Ele vê que há disputas remanescentes entre elas, né, seriam a herança dos capoeiras ainda hoje. Eu acredito que há uma disputa em todos os segmentos, há uma disputa natural do ser humano. Depende da questão da correlação das maltas de música, da ação dos capoeiras. Mas a gente precisa analisar, né? O que é que vem? O que é que a gente carrega da história? A gente sabe, como o jornalista, como eu coloquei, né? O jornalista Anatoly Ramos, ele colocou, quem duvida que vai passar um carnaval no Recife, lá na década de 70. Mas aí a troco de quê? A província foi recheada de rótulos ameaçadores. A gente precisa, inclusive, trazer nosso olhar para isso. Show. E vocês têm a questão do galo também aí, né?
E no galo tem esse reflexo. Tem que fazer um pouco de propaganda também, né? Já que né, que a gente falou dos tubarões, agora vamos falar do galo. O galo também tem esse... agora. Fazer o quê? Conta um pouquinho para nós do galo. No galo também... Só uma coisa, tu tens o teu livro aí ou não? Tens? Ó, bota aí para nós olhar. Então, o pessoal que quiser adquirir Capoeiragem do Recife Antigo, Os Valentões de Outrora. E já está saindo 2, né? Também. Na verdade... Mas assim, ó, não se esqueça de falar do galo. Se no galo a gente encontra alguma coisa também dessa capoeiragem, dessa malandragem, e também falar do seu volume 2, por favor. A questão do galo, né? A gente encontra... eu não brinco no galo, não vou ao galo. Mas a gente encontra, na verdade, em Recife, malandragem no sentido de malemolência em todos os locais. A gente tem, no próprio galo, existem rodas de capoeira, que os capoeiras fazem questão de trazer, dar uma lembrança, uma reforçada na história, né? Que aí eles trazem uma compreensão muito própria, que a capoeira precisa estar junto, novamente, das agremiações carnavalescas. Eu acho válido, porque cada um tem uma compreensão de história, de forma que quer contribuir. É como eu digo, uma das dificuldades, inclusive, em escrever, as pessoas disseram muito, né? Mas você está contando, isso existe? Você não está inventando? E aí eu convido, né? Até convidei as pessoas algumas vezes assim, então vamos comigo, né? Onde a gente pesquisou, que aí você vai ver com seus próprios olhos e vai tirar essa venda, né? De dizer que a história minha é tua, mas a história é nossa. E com relação ao livro, né? O livro é a 3ª edição, tá? A primeira edição foi em 2006, a segunda edição depois do Amado, né? Assim, Amado mentor, as puxadas de orelha do Fred. Até estava falando com o filho dele, Zé Abreu, ontem. Eu disse: seu pai foi responsável por todos os freios de arrumação que eu tive, e de Carlos Eugênio, maravilhoso. Mas aí Fred teve uma relação direta. Aí saiu 2011. E aí agora a 3ª edição, 2020, porque é uma edição revista e ampliada, acho que em quase 20 páginas, porque tem alguns elementos que eu não achei prudente colocar, mas na leitura de algumas pessoas da segunda edição, eu tive que trazer. E está entrando agora o 3º livro, que eu pretendo lançar até janeiro, né, porque em paralelo aos livros de capoeira, tem os livros infantis, então eu me divido, né, em leitura literária, para literatura infantil e a questão da capoeira. E o próximo vai trazer justamente o recorte do período de criminalização, mas o contraponto paralelo. O que é que há de comum entre determinados estados em relação ao século XIX na prática da capoeira? Aí eu cito Ceará, São Paulo, Alagoas, Rio de Janeiro, né? Então, estados que eu estou trazendo, por isso que eu falei as referências no início, porque já são pesquisas que já estão erguidas e escritas. Eu só estou revisando algumas situações para o texto sair organizado. Ainda estou na fase de finalizar o brainstorm e trazer as pesquisas e colocar, ajustar no papel, porque elas já estão escritas. Aí Show de bola. Sai, né, do título provisório, né, da criminalização aos cacetes de capoeira, uma relação entre os estados e a prática da capoeiragem. Já passou do período agora de puxar a orelha? Os teus mentores não estão mais puxando a orelha? Já passou dessa fase? Já está na fase de conclusão, está mais fácil agora? Eu tive com a Elzinha também, nós comentamos em off, e ela foi uma pessoa educadíssima, e o que ela tem de material ainda do mestre Fred é uma coisa absurda, né? Tem ali livros e livros. É sensacional. E o outro, qual é o outro mestre que tu citas como teu? É o Carlos Eugênio Líbano Soares, é autor, né, o Carlos Eugênio. Da Negregada e Capoeira Escrava. Isso, ele gostaria muito de a gente bater um papo, eu não tenho contato, se depois tiver o contato, não sei se ele vai querer, né, porque a gente está nessa luta, assim, de
de conteúdo e às vezes nem sempre as pessoas entendem a nossa proposta, né? Ou acham que não seja relevante. Não, mas ele compartilha, ele é muito generoso, ele participa, sem dúvida. Vamos depois a gente... Uma outra coisa, eu não sei se o mestre esquisito ainda está na live, também gostaria de entrevistar ele por causa do seu livro. Como eu disse antes, eu já estive com ele, se ele estiver aí e quiser dar o prazer da gente também bater um papo com ele. Nós estamos com 1h14, né? A gente vai, para avisar, já foi 1h14. A gente tem 1h30 normalmente, mas não há problema a gente passar, até porque o assunto está super gostoso, eu adoro história, mas eu vou aproveitar a nossa audiência agora, eu vou aproveitar a nossa audiência e vou pedir para o Contramestre Fly, só para te dar uma refrescadinha, todo mundo poder beber uma água, e o Recife Antigo, não, como é que é? Qual é o nome do Recife? A capoeiragem no Recife Antigo, os Valentes de Outrora. E aí tu mostra ele para nós de novo, enquanto o Contramestre Fly nos coloca aí, Contramestre Fly, a nossa agenda para a semana. Beleza. Para quem quiser saber um pouquinho sobre jongo, estudos do jongo e tudo mais, amanhã, na parte da tarde, às 15 horas, Mestre Miudinho e Monitora Ellen de Santo André vão estar conversando com a gente, falando um pouco sobre o jongo. Na parte da noite, amanhã, a gente encerra a semana com uma entrevista muito bacana com o Mestre Catitu, falando sobre os bastidores do evento de comemoração 30 anos do trabalho dele, do Grupo Herança Cultural, e tudo que ele está organizando para essa festa que vai acontecer em novembro. Tá? Na próxima semana, na segunda-feira, nós iniciamos na parte da tarde com o mestre César, de lá de Santo André também, da Casa Acervo de Capoeira, César e Itapuã, falando sobre o acervo dele e contando várias histórias que ele conseguiu reunir durante esses anos de capoeira dele. Na parte da noite, na segunda-feira, a gente segue a nossa entrevista com o mestre Polaco, que a gente teve um probleminha, tivemos que encerrar, então na segunda-feira a gente continua esse bate-papo com ele. Na terça-feira, às 21 horas, nós temos entrevista com o mestre Itapuã, discípulo do mestre Bimba, e a participação do mestre Júnior Orca. Na quarta-feira, bate-papo com o mestre GG do Rio de Janeiro, abrindo o baú dele e contando algumas histórias. Na quinta-feira, na parte da tarde, professor Bananal, falando sobre musicalidade e ritmos na capoeira. Na sexta-feira, nós temos o mestre da Lua, contando um pouco das suas histórias de capoeiragem e também das suas vivências como percussionista na música e alguns artistas que ele teve o espaço, né, a prioridade de dividir espaço de palco. Só lembrando também que na segunda-feira o mestre Máximo vai falar sobre... Na segunda-feira, dia 11, na outra semana, mestre. Isso, na outra semana, vai falar sobre cangaço e a capoeira. Isso. Cangaço e a capoeira. Nossa, eu vou até recomendar para vocês, o marido de uma das orientadoras de pesquisa, Frederico Pernambucano, uma das maiores autoridades do cangaço no país e fora, ele está super ávido, viu? A falar sobre o cangaço, uma grande autoridade sobre o estudo do cangaço no país. Frederico Pernambucano. Deixa eu só mostrar aqui, vou fazer o Contramestre Coxinol acabou de nos enviar uma foto aqui. E eu vou tentar mostrar para vocês. A gente colocamos ele na terça-feira. Não, olha aqui, ó. Contramestre Fly, vamos marcar para terça. O mestre Esquisito já se prontificou a fazer uma live com nós. Então, vamos marcar para terça com ele. Mestre Esquisito, se o senhor estiver aí, vamos marcar para terça-feira, Fly. Já entra em contato com ele aí, por favor. E eu vou mostrar uma foto aqui do material do Rouxinol que ele me mandou agora. Vou virar a câmera aqui, então não se assuste que eu vou desaparecer por um pouquinho. Se eu conseguir, consegui. Aqui, vamos ver. Ó. A Xambomba de Maracatús,
É Recife Sangrento. Isso. Eu sem óculos, tá vendo contra Mestre Fly. O problema da pessoa sem óculos, mas peraí. Frevo, capoeira e passo. Sim. E o que tu mostrou também, que são dois. São duas edições, Isso, Machambambas e Maracatus e Recife Sangrento, é isso. Guarda sete chaves. Você tem relíquias, querido, em casa. Não, o contramestre Rochinol, ele vai fazer um museu, ele está procurando agora uma... A gente já comentou sobre do fone aqui. Coisa séria. É porque não está perto, mas aí eu vou mostrar, vou desafiar ele a questão da gente disputar o cordel, o primeiro cordel de capoeira lançado no Brasil. Opa! Olha, cuidado que esse guri é do mal, não faz isso com ele. Se ele é um brabo, se ele não tiver, ele vai correr. E ele vai conseguir, ele vai conseguir. Não, então assim, uma coisa que eu gosto de salientar é assim, é que na verdade nós criamos uma rede de colaboradores nesse nosso trabalho. O Rochinol, o Contramestre Rochinol é ele não tenho palavras, porque todas as vezes ele está colaborando com alguma coisa, o Cabeleira também colaborando com alguma coisa, outro parceiro que virou parceiro nosso é o Mestre Limãozinho também, que está sempre aí com nós conversando, né, que mesmo tendo virado famoso, influencer, digital influencer, o Mestre Limãozinho, ele continua aí com nós, fazendo esse trabalho, nos acompanhando. Mônica, nós podemos continuar conversando, e eu gostaria que tu tocasse em algum assunto que nós ainda não tocamos e que tu acha relevante para poder a gente continuar conversando. O que a gente precisa, eu estava trazendo aqui um pouco para até fundamentar a pergunta sobre a questão da capoeira, né, da qualificação do crime capoeira. Em 1882, antes do Código, a gente tinha uma certa, vamos assim dizer, uma certa disposição em entender a capoeira como um processo crime, tá? Que aí a gente já vai falando desse cenário, a gente já vem falando desde do nosso momento de hoje. Então, em 15 de abril de 1882, aí a gente volta, né, à questão dos capoeiras estrangeiros. Você tem uma publicação do relato do chefe de polícia, que aí eu vou ler tal qual, tá na memória, mas eu prefiro ler até para fundamentar o dado, né? Então, na edição 85, de 15 de abril de 82, traz um relatório do chefe de polícia da corte apresentado ao ministro de Justiça, lê-se o seguinte trecho: a capoeiragem deve ser qualificada como crime especial, punido com penas novas e de alçada da polícia. Contra os capoeiras estrangeiros, a punição legal é o meio de deportação. Contra os nacionais, deverá ser decretado o decreto em colônias militares ou de debaixo de severa disciplina. Os delinquentes têm que adquirir hábitos de ordem, trabalho, obediência às leis e autoridades. Então, já existia um cenário erguido em Recife desde antes da publicação do Código Penal, que aí na colônia penal de Fernando de Noronha, né, e a gente tem a questão do cumprir, né, um regulamento de prisões de 20 de outubro e tudo mais. E a capoeira, no cenário aqui, não era só conhecida como a terra de faquistas, navalhas, facas de ponta, mas se tinha relatos em 1900, durante meses de maio, junho, julho, agosto, mais ou menos, mais precisamente julho, por conta de algumas festas e encontros, a associação da capoeira a tiros. Então, sempre se tinha uma emboscada para alguns e uma armada. Vamos dizer que a gente conheceu, quando era pequeno, na capoeira, uma cocó. Então, se tinha cocó entre as polícias para se ter confrontos e se jogar a culpa nos capoeiras. Geralmente, policiais embriagados, né, que dominavam truques de capoeiragem e colocavam culpa no capoeira porque eles sabiam que seria uma contravenção à prática deles.
mas que aí no jornal pequeno, né, o jornalista, né, que inclusive foi bem perseguido, fugiu agora o nome, a memória dele, do relator, na verdade, que não era conhecido como jornalista, o relator, que a polícia do conselheiro Gonçalves Ferreira é uma polícia admirável, porque quem hoje passasse pela Rua de São Francisco às 9h30 da manhã, se via alguns soldados a fazerem exercícios de capoeiragem. Então, não era um cenário tão de horror e tão de marginalidade. Era de admiração. E aí, reforçando a publicação do Jornal Pequeno, 1902. Que interessante. Então, quer dizer que assim, a gente tinha, como em todos os lugares, gente dos dois lados, né? Nos dois lados fazendo a capoeiragem. É como um dos soldados colocou: respeitem minha dupla autoridade. Eu sou capoeira, sou policial, mas eu sou capoeira. Que legal. Olha, na verdade, assim, a gente fica inebriado com tanto conhecimento, assim, porque os conhecimentos vêm em ondas, assim, né? Vem trazendo ele para nós em ondas, e a gente toma aqueles caldinhos, né? No mar, né? Olha só quanta coisa, olha só. E aí tu toma de susto o conhecimento, que é uma grata satisfação a gente poder receber de susto esse conhecimento. Porque eu não conhecia nada disso, da capoeiragem, principalmente, e da relevância da capoeira. Eu posso citar, assim, que alguns livros, e o teu foi um deles, e o teu trabalho, pelo menos virtual, foi um deles, que me deixaram muito grato, né, em ter feito a entrevista para poder conhecer um pouco dessa história. Então, assim, nós estamos chegando ao final, mas ainda a gente pode estender um pouco mais sem problema nenhum. Eu vou para falar da capoeira do Recife, mesmo não sendo pernambucana, eu estou aqui à disposição de vocês. Não, deixa eu ver assim, se nós temos alguma outra pergunta aqui que a gente possa elencar. Muito fantástica, todo mundo dando parabéns. Eu posso colocar uma citação para dar orgulho um pouquinho da nossa história em respeito aos Claro, mestres? E outra coisa, se tu tiver algum cordel aí pequenininho, alguma coisa... Eu teria que correr nos 7 chaves, nas 7 chaves. Mas eu pego, se for precisar, só tem que escavacar, mas eu... Pô, nós temos aqui um tempo mais, se ninguém reclamar que está com sono, não há problema, pode ir lá, que eu e o Contramestre Fly damos alguns avisos aqui das nossas lives, mas pode leia primeiro o que a senhora tem aí. Até para... A senhora é ótima, ele já voltou para a senhora, meu Deus. Voltei. Deus tenha misericórdia. Mas, enfim, só para que a gente ganhe um pouco mais de orgulho, né? Todas as histórias, como eu falei, Ceará, São Paulo, Maranhão, Sergipe, Alagoas, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Bahia, entre todos os estados, a gente tem histórias simultâneas para contar. E a gente precisa enaltecer as práticas, não só remanescentes, mas as práticas simultâneas de construção histórica de todos nós, né? Eu até coloco, né, não me pergunta mais, falo para tu, não me pergunta mais onde começou a capoeira, porque eu não vou responder. Né? A gente precisa seguir nessa linha, né, de defesa, como, por exemplo, né, em 69 tem uma menção sobre os capoeiras de uma forma geral. Mestres em todos os passos, o corpo inteiro valia como arma ofensiva e defensiva. Qualquer dos membros tendo uma atuação definida, com uma mão jogava uma tapona, com a perna uma entrave, o calço, com os pés uma rasteira, e eram conhecidos como os temidos, os capoeiras. Então, é uma análise que é feita, né, por Pio, né, em 1969, que traz justamente descortinar, né, esse processo de que capoeira é uma ação marginalizada, aquela coisa todinha, né, capoeira para todos nós, seja qual for a época, a circunstância e o local. Não, interessante, acho que o Contramestre Fly quer conversar também, mas é interessante que a gente não tem mais essa poesia na hora de descrever os capoeiras, nem hoje a gente tem poesia em descrever os capoeiras. Vamos fazer uma matéria para o jornal, a matéria simplesmente relata, grupo de capoeira, mas essa poesia que eu encontrei, né, que tu nos transcreve aí, não se encontra mais. Né? Em que momento da história nós perdemos a poesia? E tem uma outra pergunta para ti. Onde é que começa a capoeira? Não, essa aqui não é para fazer.
Se quiseres lá pegar um cordel, se não Deixa eu ver for... se eu acho que tá onde eu acho que tá certo? Tá, não, se tiver à mão, por favor, só para a gente poder fazer Só essa... para ver se tá pertinho, senão ele vai estar nas 7 chaves, aí vai demorar muito, e aí fica... Não, aí não, sem problema nenhum. Ele tá pertinho, tá certo? Tá ótimo. Rapidez. Fly, tu tinha alguma coisa ou era pergunta para ela? Não, eu desisti já, pode conversar aí. Até fugiu a pergunta já. Fly, ajuda aí. O Cabeleira tem uma aqui. Abraço pro Mestre Orca. Mestre Não Orca. estava onde eu achei que estava, não, mas... Um abraço, Mestre Júnior. O Mestre Júnior está aí também, vai estar junto com nós na entrevista do Mestre Itapuã, na terça-feira. O Cabeleira tem uma pergunta aqui, ó. Mônica, tu sabe de familiares desses valentões de outrora? Existe uma linhagem de capoeira, por exemplo, no Nascimento Grande, existe uma linhagem de capoeira? Existe uma linhagem de capoeira no Dama? Como é que é? A Dama. A Dama. Existe uma linhagem nele, não? Não, o que eu encontrei foi uma pessoa, né, que diz que fez parte e trouxe algumas situações que eu coloquei de forma duvidosa, mas que era um vigilante de uma unidade escolar que dizer pertencer à família de Nascimento Grande, mas remanescentes desses capoeiras, até porque, assim, eles não tinham, nos relatos encontrados, eu não me debrucei na questão da construção da família, porque, por exemplo, a Dama, ele era muito mulherengo, né, então, cordial, muito mulherengo, então, a situação dele era paquerar, ficar e soltar as pastoras dos cordões encarnado e azul, ele era muito fã do cordão encarnado, inclusive, e brigava quando as pessoas defendiam o outro cordão. Nascimento Grande, ele se encantou, ele teve um grande amor, mas ele se encantou pela esposa de um major, pelo afeto, né, do major, causando desafeto na vida dele, que inclusive a pessoa da polícia, ele desferiu uma série de cacetadas. Então, não se tem, assim, como é que eu posso dizer, no Pino dos Coelhos, ele era conhecido, ele tinha família, mas ele era conhecido por violentar mulheres dos seus desafetos. Que, inclusive, é o único que eu não conto muita história, porque é uma história bem tenebrosa, né? E assim vai os capoeiras. A gente tem os capoeiras que tiveram, por exemplo, o Major Batistinha, a gente tem o Tenente Coronel João Valentim, a gente tem uma série de capoeiras, mas que sequenciaram uma história de capoeiragem, não. Show de bola. Hoje, só para dar um retorno para o público, hoje de tarde nós conversávamos sobre o Maculelê e o Popó, e o mestre Sidney me mandou uma foto do Popó, e eu vou compartilhar com os amigos, e depois eu boto nas minhas redes sociais, se alguém mais tiver interesse. Espera aí, deixa eu mostrar aqui. Segundo o mestre Sidney, esse aqui era o Popó do Maculelê. Consegue ver? Sim. Ele está do lado de uma senhora, menina, não sei. Porque hoje nós debatemos sobre isso e ficou faltando, a gente queria saber de uma foto, queria uma foto. Desculpa eu até colocar isso, mas eu achei interessante. E aqui, se não me engano, aqui tem, deixa eu ver, só para o nome dos capoeiras lá de Santo Amaro. Mestres de capoeira de Santo Amaro, ó. Então, o pessoal ali, ele mandou a lista, só para a gente não deixar sem... Porque eu perguntei para ele quais eram os capoeiristas de Santo Amaro, e ele ficou de me mandar o material, e era isso. Bom, como é que nós estamos de perguntas? Temos mais alguma pergunta lá? O assunto é muito bom, deixa-me surpreso quando se fala da capoeira da Bahia, hoje para música. Já quero saber a capoeira do Brasil geral. Aqui uma pergunta, um comentário interessante o assunto muito bom, deixa-me surpreso quando se fala na capoeira na Bahia, hoje em Pernambuco, a de Santa Catarina, já quero saber da capoeira no Brasil geral. Muito bom ser capoeira. Olha só, olha aí, ó.
Eu gosto quando essas coisas são lançadas ao vivo na nossa live aqui. Nossa, depois vai cobrar, né? Vou ter que honrar. Depois, a cobrança depois é grande. Mas importante, nós falamos realmente já do Rio de Janeiro, a gente já falou um pouco de São Paulo, agora a gente está falando sobre Pernambuco, a gente já falou sobre Santa Catarina, já falou sobre Salvador, sobre Bahia de uma forma geral, e assim a gente vai transitando. Agora, se nós tivermos com o mestre Esquisito já alinhavado aí contra a Mestre Fly, a gente vai falar da capoeira de Brasília também. Já falamos, inclusive, sobre capoeira de Brasília através da mestranda. Qual é o nome dela, Fly? Navalha, contramestre Navalha. Contramestre Navalha. Né? Também o mestre Orga está dizendo que o mestre Zé Dário vai estar com nós para falar sobre Maculelê. Então, nós vamos, se não tem nada na quarta-feira, na outra quarta-feira, vamos agendar com o mestre Zé Dário na quarta-feira. Na verdade, de Brasília com a contramestre Navalha e com o teu mestre, o Julinho Brasil, né? Que também exatamente, o mestre Julinho. Que ele tá aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós falamos também da capoeiragem do Rio Grande do Sul também com o mestre Julinho e também com o mestre Carcará, né? Então, a gente está passeando aí pelos estados do Brasil, contando um pouquinho das histórias da capoeiragem. Mas a capoeiragem do Rio Grande do Sul ainda não está bem contada. Não, mas tem, viu? Eu estava conversando com o Contramestre Fly essa semana. A gente tem, por exemplo, um periódico chamado A Federação, de 6 de junho de 1888, né, de Porto Alegre, que traz, eu enviei até a foto da minha microfilmagem para ele, que vem mencionando a questão dos exercícios de capoeiragem, em 1888. Tá com o Contramestre Fly, já isso? Não, eu tava socializando com ele. Que a gente tem esse registro a gente, na verdade, a gente estava testando imagem. Aí eu conversei com ele que ele não recebeu, né? Eu fiz uma menção de uma capa e ele não recebeu o jornal todo, mas tem uma microfilmagem do jornal, no periódico, a Federação, de 6 de junho de 1888, que traz essa questão, essa menção dos exercícios de capoeiragem em Porto Alegre, no Jornal de Porto Alegre. Legal. Tem muita história. O Cabeleira está dizendo já. Aí Rochinol vai dizer, eu tenho. Não, o Cabeleira já disse. O Cabeleira já falou aqui, eu vi registros, 1890, eu vi registros. E o Cabeleira, inclusive, na live dele, ele botou umas fotos ali. Cabeleira, depois bota a data daquelas fotos que tu postou lá para nós. MS Catitu, eu já falei com a Didi também, para ela fazer uma live com nós. Deixei um recado para ela há um tempo atrás, e a gente só não marcou, não fechou a data. Mas a contramestre Didi está nos nossos planos, sim, para bater um papo com nós, e eu gostaria que ela falasse sobre essa questão aí da capoeiragem do Rio Grande do Sul, sim. O registro que tu tem é uma... diga. Esse é muito forte, feminina, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, e é uma pessoa que a gente não pode deixar de bater um papo com ela, só estamos aguardando o retorno. Isso. O Cabeleira tem um registro de 1900, um registro em fotos de 1924, umas fotos que ele mostrou para nós. A Didi está dizendo que... 1988. Olha, legal. Posso mandar para vocês. A nossa ideia é realmente fazer isso. Aqui, uma pergunta legal, que nós conversamos sobre, mas não tínhamos feito. Uma pergunta bem legal, que é: aonde está a bengala do Mestre Nascimento Grande? Aonde está essa bengala? Ninguém sabe. Ao contrário das coisas do cangaço, né, que a gente tem as localizações, algumas localizações, não se sabe. Inclusive, Nascimento Grande, ele nunca usava, né, as mesmas armas sempre. Então, ele tinha a volta, que é conhecida a sua bengala, ele tinha bengalas menores, ele tinha facas de ponta, armas de fogo, né, facas com rabo de galo, né, castão de quiri também, que é uma madeira bem rígida, dificilmente ela racha, quebra. Então, não se sabe ao certo. Se sabe que ele tinha várias bengalas. Então, assim, uma coisa é certa, ele existiu. Não é uma lenda. Não, inclusive, se você for procurar registros antigos, ele chegou até a ser preso.
né? Mas aí, quando os grandes figurões souberam, né, porque ele era também, ele era muito sem paciência, ele tinha paciência igual de uma casca de um ovo, né? Frágil. Ele era muito intolerante a algumas coisas, mas ele tinha ele sabia como os mais velhos da época, né? Para os mais velhos ele era impaciente, mas ele tinha uma certa sabedoria. E nos relatos, a gente encontra que ele foi pego. Quando os grandes figurões souberam, mandaram soltar. E quando ele esteve doente, se tem uma passagem e um anúncio, que também está no livro, anunciando o nascimento grande está doente. Então, de uma certa forma, ele fazia parte da sociedade. Então, vários e simultâneos e diferentes fontes falando sobre a questão do nascimento grande, que não eu gosto muito de frisar, ele se tornou capoeira mais conhecido, por quê? Por que não a dama? Por que não a Polônia da Capunga? Por que não João Sabe Tudo, que era um grande desafeto, e relatores de jornais colocam que eram os dois mais temíveis valentes da sociedade pernambucana recifense, João Sabe Tudo e Nascimento Grande. Por que os outros não foram conhecidos? Né? Aí a gente cabe refletir também sobre isso. Show de bola. Essa é a pergunta da nossa próxima entrevista. Tá? Fly, por favor, comece suas considerações, depois a professora, e eu encerro aqui, esperando que todos... espera aí, tem uma pergunta interessante também do Rochinol aqui, que ele diz, você esteve onde Nascimento Grande foi enterrado? Não estive. Não. Aí ele esteve, né? Ele esteve. Ah, é? Não, mas assim, brincadeira, gente, é brincadeira. É só para não chorar. Vamos ver se o Rochinol teve onde ele foi. Disputa. Se vocês disputam as situações com ele disputa, eu vou acabar entrando nesse circuito. Mas aqui eu vou dizer assim, inclusive, nós propomos, e eu estou esperando a resposta, um desafio entre o Cabeleira e o Rochinol. A gente quer fazer uma brincadeira com eles, cada um fazendo 5 perguntas para o outro, alguma coisa parecida assim, ou mostrando materiais e perguntando se o outro tem material, algum tipo de quiz entre os dois. Fazer mas em torno de uma forma brincada, sem ter essa, né? Porque os dois nos ajudam muito aqui. Eu cito sempre que posso os dois, porque eles realmente nos auxiliam muito nas lives, né? Poxa, né? Não dá para. Mas é isso. Fly, por favor, suas considerações, depois a professora pode falar, e se quiser falar alguma coisa a mais que ainda não falou, fique à vontade. Então, antes das considerações, fala da questão de Nascimento Grande. Algumas pessoas perguntaram muito sobre qual a causa da morte de Nascimento, e o jornal Recife, né, Diário de Pernambuco, perdão, ele coloca que ele estava doente e atacado de beriberi, ou beriberi, como algumas pessoas chamam, que é quando o corpo da gente ele não tem uma certa quantidade de vitamina B1, e é geralmente causado por uma má alimentação ou alcoolismo, né? E aí a gente vê no registro do Nascimento Grande, ele com uma dama, eles bebiam muito. E aí os jornais noticiam aqui, ó, eu não sei se eu vou conseguir, ó, Nascimento Grande está doente, tá? Foi noticiado, então é reconhecido, também está no livro. Algumas situações que a gente precisa só trazer à tona. Show de bola. Fly, por favor. Fly. Não, eu estava olhando aqui. Estava dormindo. Obrigado, pessoal, a todos que nos acompanharam, mandaram as perguntas, compartilharam a live. Espero que quem ainda não adquiriu o livro da Mônica adquiram. A obra tá repaginada, tá com uma capa maravilhosa, tá com conteúdo ampliado. Então, adquiram aí, o telefone está no vídeo. Mônica, muito obrigado por você ter aceitado o convite, por nos dar um pouco desse teu tempo para você poder falar aqui e contar as tuas histórias. Mestre Dunga, boa noite também, boa noite a todos, é isso aí. Show. Por favor, Mônica, faça suas considerações, fale alguma coisa que ainda não falou.
né, se despeça do pessoal. É isso aí. Eu vou me despedindo eu gosto muito dessa questão literária, porque a literatura, ela provoca um encantamento, e aí eu me detive muito eu fui muito contemplada com a sua fala, viu, mestre Dunga, quando o senhor fala qual foi o período da história que nós perdemos essa magia, né, essa literatura, né, onde foi que a gente perdeu, e aí, na verdade, eu insisto em dizer que a gente precisa recuperar a capoeiragem, não só no Recife antigo, nos valentes de outrora, mas a gente precisa recuperar a capoeira enquanto sentido, né? Ela é um universo de significados, ela é uma mediação de sentidos para uma prática satisfatória. Então, tudo com sentido dá mais sabor. Cada um de vocês aí agradecendo cada um que participou desse momento, a roda, ela existiu, né? Aqui, né, ela existiu de forma não conceitual, mas a gente precisa entender que a capoeira ultrapassa, né, a rasteira, o tom da rasteira ultrapassa a navalha, facas de ponta. Ela fortalece uma identidade, e cabe a nós, enquanto sujeito histórico, em construção diária, entender que temos não uma missão, mas, por conseguinte, uma tarefa de permitir que a história continue sendo contada, não como transmissão oral, mas como mediação de sentidos para uma prática. Muito obrigada. Show. Só para lembrar aqui, o Davidson Feitosa disse Ele vai dizer que eu vou chorar. Agora pode chorar. Ou não, se eu ficar chorando, eu vou chorar mesmo. Eu queria também agradecer ao pessoal todo que nos acompanhou até agora. A gente espichou mais 15 minutos e eu agradeço toda a tolerância da professora, toda a paciência que ela teve, elegância no conduzir os conteúdos de uma forma magistral. Todo mundo está aqui agradecendo. Depois eu gostaria que a senhora pudesse ler os comentários, se a senhora tiver ler os comentários. E até para interagir com alguns, que eu acho que é interessante, tem mais uma perguntinha ali, acho que o Cabeleira fez, sobre a relação entre o Birimbau e o Recife. E sem palavras, eu acho que, além de todos que estão aqui e que ganharam muito com a live de hoje, eu também saio daqui inebriado e com todo esse conhecimento que hoje a gente pôde compartilhar. Muito obrigado. Sucesso. Contramestre Fly levantou a mãozinha e ele quer falar. Só respondendo um comentário que chegou agora aqui, se o livro estava disponível na internet. Pessoal, está aqui o telefone aqui da Mônica. É o Zap, tá? Esse é o Zap também. Isso é o Zap aqui. Pode anotar aí, entrar em contato direto com ela, tanto pelo Zap quanto pelo perfil no Facebook, que está Mônica Beltrão também o perfil, né, Mônica? Isso, se acharem um Instagram meio colorido, como eu disse, meu paralelo com capoeira também é literatura infantil, então não estranhem, a questão literária faz parte também. Então, tá bem. Pessoal. Uma boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Contramestre Fly, pela parceria de todos os dias. Valeu. É isso aí, boa noite. Até amanhã. Até amanhã.